Oi, gente, boa noite. Boa noite, gente. Aqui é a Bruna Britt, do canal Connect de empreendedorismo para comunicadores. Hoje, bem-vinda, Elaine. Hoje nós vamos estar recebendo a Verônica Guimarães, jornalista, comunicadora nata, que eu admiro bastante. Bem-vinda, Maria do Carmo Piunti, muito legal. Deve ser a mamãe do meu amigo Júlio Piunti, que eu adoro muito, que se formou comigo. Verônica chegou agora. Vamos lá, então. Perfeito. Convidando então, comigo. Ela vai estar dando muitas dicas de copyright, textos persuasivos, essas coisas todas. Ah, legal, a Maria do Carmo Piunti, então. Oi, Vê. Nós temos até a Oi, mãe do Júlio Piucci assistindo a gente, que legal. olha só, que legal. O Monteiro também. O pessoal vai chegando. Olá, tudo bem, Monteiro? Boa noite a todos. Boa noite, muito bom estar te recebendo, Vê. Muito feliz da gente ter se reencontrado. O Júlio é quem vai assistir Sim. através do meu Insta, perfeito. Ah, oi, Júlio, boa noite. Hoje é um dia especial, né? Enfim, a gente se formou 20 anos atrás em jornalismo pela Unimep. A Verônica Guimarães fez parte da turma, e aí a gente tem um grupo do WhatsApp e avisamos todos, né, Ver, para assistir com a Isso aí, gente essa live. para estarmos juntos. Olha lá, o Maurício também está dando o ar Ah, da o Maurício graça. Oi, chegou. Maurício. Muito bom. Então, É isso aí. vamos então, quero agradecer sua presença, muitas dicas, né? Vamos aí. Queria que você começasse a falar um pouquinho, né? Dentro desse meu projeto de empreendedorismo para comunicadores, comecei a reunir todo mundo que eu conheço, né? E convidar, e você se conectou lá com uma das primeiras vídeos, histórias que eu estou publicando no Face, no Instagram, no YouTube, tem um site também, o brunabit.com.br, fazendo o meu merchan aí. E aí, você contou um pouquinho da sua experiência, a gente tinha deixado, né, de se falar um tempão. Falei, meu Deus, quanta coisa rica. Vê, conte para nós, desde que você se formou, aonde você passou e você se especializou nesse marketing digital, de escrever textos pela internet, saber contar histórias pela internet. Então, está aberto aí, se apresenta. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Que legal que deu certo. E vamos aí. O áudio tá bom? Tá Parece ótimo. que tá dando. Tá bom? Então tá bom. Bom, de experiência profissional são várias coisas, né? Eu venho, na verdade, eu tenho uma trajetória um pouco diferente, né? Diversificada. Eu fui fazer jornalismo. Peraí que eu vou colocar o foninho porque eu estou me ouvindo, tá dando retorno. Tá bom. E eu tô convidando aqui no direct todo mundo para assistir a live com a gente. Ah, isso aí. Eu comecei no jornalismo muito antes de eu imaginar que eu fosse fazer jornalismo. Eu ganhei uma máquina de escrever, porque não dá para ver, mas ela está aqui. Ela virou a minha relíquia. Que legal! Quando eu era criança, de tudo, né? Com 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. E aí, a minha mãe, que sempre foi muito incentivadora de leitura, de escrita e tudo mais, me assinava revistas, né? Olha, Então, e eu já tinha aquela vontade de escrever. Então, foi unindo o útil ao agradável. Meu pai, que era um empreendedor nato também, olha. ele tinha uma máquina de xerox em casa, era um trambolho gigantesco, quase da minha altura. E eu comecei a catar milho naquela máquina. Eu desenvolvi um jornalzinho para a escola. Eu estava na terceira, quarta série. Olha aí, Mas naquela época eu já queria fazer um jornalzinho, eu já queria escrever, eu já queria contar as fofocas das coisas que aconteciam. E aí foi então que eu fui descobrindo o que que era o jornalismo, olha aí né? O que essa que era o veia escrever. empreendedora. Pois é, Que legal. de criança, de criança.
E o meu pai, que teve uma relação muito, na vida toda de empreendedorismo, o meu pai fez muitas coisas, né? Ele teve uma revista de café e ele teve um jornal diário em Minas, para onde eu fui aos 16 para 17 anos. Eu fui morar com ele. E eu fui trabalhar no jornal diário. Né? Eu não escrevia, mas eu corrigia os textos que eram publicados. Eu comecei ali. E foi quando eu descobri que eu ia fazer jornalismo. No ano seguinte, eu entrei na faculdade. Muito legal, olha isso, tá entendendo, gente? Como que o empreendedorismo já está dentro da gente, a gente depois Já a gente que descobre depois, né? E foi então que eu comecei a minha vida. Na faculdade eu participei de alguns projetos, principalmente no final da faculdade, que eu já queria terminar a faculdade. Naquela época era proibido o estágio em jornalismo, né? Então a gente ia trabalhar de graça, fazíamos alguns projetos de graça. E de lá para cá, meu objetivo, quando eu entrei na faculdade, era redação. Eu queria redação diária. Mas não foi o que aconteceu. Eu trabalhei em jornal, eu trabalhei no Jornal de Piracicaba, eu trabalhei no Jornal de Americana, eu trabalhei aqui para o Correio Popular, aqui em Campinas. Mas não foi o que aconteceu, não foi o que aconteceu na minha vida. Nós tínhamos um professor, que era secretário de Cultura, lá em Campinas, que já conhecia um pouco da minha trajetória. Eu venho de movimento estudantil, movimento social também, desde os 14 anos. Ele já conhecia um pouquinho. Diga. O Heitor! Lembra que era nosso professor de filosofia? Exatamente, que era secretário de Cultura lá em Piracicaba. E aí ele me convidou para fazer parte da secretaria. Olha. E eu fui junto com a Carol Casagrande, eu não sei se você lembra dela. Fui chefe de gabinete junto com ela na cultura. Olha. Então, lá na cultura eu aprendi a parte de assessoria de imprensa. Pensar a comunicação de uma outra maneira. Porque a gente acha que a assessoria de imprensa é basicamente escrever um release e mandar para a imprensa. Não é. E não é isso. Com certeza. Completamente não é isso. Não adianta nada, é todos os seus contatos para daí você tentar cavar a pauta ali. Mas é ligar, é o relacionamento, né? É o relacionamento, exatamente. E para mim foi uma grande descoberta, né? Da cultura, eu tive a oportunidade de ir para a comunicação da prefeitura. E lá eu trabalhava ali integrando as secretarias das prefeituras. E foi a minha descoberta principal. Eu fui fazer relações públicas para entender do sistema, da empresa enquanto sistema. E aí eu me enfiei na parte de assessoria de imprensa. Então, fiz assessoria política, fiz assessoria empresarial, né? Fui me integrando nessas outras formas. E aos pouquinhos veio o marketing digital na vida. Escrever para blog, até voltei a trabalhar com o Correio aqui. Na verdade, o Correio Popular, eu trabalhei logo que eu me formei. Eu trabalhava na prefeitura e trabalhava como jornalista correspondente de Piracicaba para o primeiro site de notícias, né, até então, que era o Cosmo, que era do Correio. Aqui. Eu era jornalista que representava... Você pode se juntar a mim, o William, aí falando, olha que legal. Olha, então, William. Também continua aí prestando serviço no marketing político, né? Enfim... Exatamente. Eu tô vendo algumas pessoas aqui, a Marcinha, a minha sobrinha Bibi, beijo, Bibi, eu vi a Beth aqui entrando, gente, super obrigada, muito legal. E aí, Bruna, foi quando eu comecei a trabalhar com marketing digital sem saber que oficialmente isso seria o marketing digital, né? O marketing de conteúdo digital. Ou o conteúdo digital, porque até então eu estava no jornalismo, né? E aí, em 2013, já mãe, eu fui empreender num outro ramo, que era o de vendas de roupas. E aí, como foi? Com uma loja virtual de venda de roupa de bebê, porque os meus eram bebês, eles cresciam, então eu comprava de monte para poder já ter para mim e
abastecia outras mães, porque aí eu participava de grupos de maternidade, já estava inserida no mercado, digamos assim, né? Desde No quando foi nicho das isso, Bia? mães. Quando que foi? 2013. Olha isso, gente. 2013. 2013, nós ainda só tinha e-mail, rede social, mas essa coisa de vender pra internet estava Exatamente. ainda Estava começando. começando. E aí eu não sabia, né? Como é que eu vou atuar, como é que eu vou vender no marketing digital? Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Facebook acho que eu até Já tinha, tinha, né? mas Mas não era não tão tinha conhecido assim. exatamente, não era a relação que nós temos hoje, né, com o meio digital. E aí eu me juntei a duas amigas para aprender sobre o marketing digital. E elas me apresentaram o Conrado Adolfo, Olha, que veio depois Érico Rocha, veio um pessoal do marketing digital e eu fui aprender com eles super o top. que fazia, Muito bom. o que era o marketing de conteúdo, de atração e tal. E de lá para cá eu vim desenvolvendo um pouco mais isso. Trabalhando hoje em dia home office, sistema home office por conta de filho, Sim. empreendedora de urgência, né? Agência que sou só eu. Não tem Assim que a como. gente começa, exatamente. Começa permanente, Exatamente. né? É. Até que em 2018, estamos em 2020, 2018, eu fui fazer um curso do Conrado Adolfo. Depois de muitos anos, eu fui fazer um curso dele. Um mês depois, nem isso, 20 dias depois, eu estava trabalhando com ele. Isso, conta aí quem é ele, que é um influenciador digital super top. Fala o Super influente, área que exatamente. ele atua, é o marketing digital, ele ensina, ele dá Ele presencial. ensina, dá cursos, exatamente. E aí eu fui trabalhar com ele e descobri o que era o marketing digital de fato. E vi que eu não sabia absolutamente nada. Foi onde eu, de fato, aprendi o marketing digital. Perfeito. E depois você E começou a aí eu trabalhar com ele, né? Conte essa experiência. exatamente. Eu trabalhei com ele, foi quando eu descobri que o jornalismo e o marketing digital andam muito juntos. E é muito possível da gente trabalhar o jornalismo dentro da esfera digital, né? Então, tem as matérias, as publicações jornalísticas que vão para a esfera digital, como a gente também tem o marketing de atração, que querendo ou não, quem é jornalista e trabalha com a parte de investigação, a gente que né, já aprende lá atrás como fazer uma boa pauta, como planejar, a gente já consegue atuar em redes sociais, né, a parte de imagem de uma marca ou de um influenciador com o pé nas costas. Perfeito. Vê, tá chegando Né? bastante gente aí, ó, do Jornal de Campinas, deve ser seu conhecido por aí. Jornal de Campinas, a minha tia Maria está aí. Muito legal, o Alfredo, que Olha é que meu legal. aluno de publicidade. Oi, Alfredo, é isso aí. E aí, E aí é isso, né? O jornalismo, ele está inserido da forma digital. É que para nós, quando a gente se forma jornalista, né? Quando a gente vai para a área do jornalismo, a gente acaba tendo um certo preconceito com o que é marketing. Porque é só vendas, eu não quero saber disso, não tem nada a ver com o que eu quero, eu não sirvo para vender. Ah, você tá dando risada, mas é não isso. tem como, depois a gente aprende exatamente o contrário. Eu não posso só fazer Exatamente. marketing. Na verdade, hoje eu falo que eu faço marketing muito mais do que jornalismo, né? Eu uso o jornalismo para fazer Exatamente. o marketing. Para fazer o marketing. O contrário, eu faço o marketing para fazer o jornalismo. Ô, agora É começa, isso. vamos lá no conteúdo mesmo. Então, você tinha falado lá, tem. Agora sim, existem várias ferramentas, não só os e-mails, não só as redes sociais, e tem que escrever um texto específico para cada mídia, um conteúdo para cada postagem, como que é? Cada mídia tem a sua Isso. linguagem. Exatamente. A questão do conteúdo, assim, tudo que a gente faz, o que a gente está conversando agora é conteúdo, né? Então, tudo é conteúdo. O que você precisa ter para você trabalhar a sua imagem, eu vou chamar assim, né? Que é o branding que a gente fala, é saber planejar o que você quer.
Então, é saber exatamente quem é meu público. Primeiro lugar, conhecer, saber o que eu quero vender. No caso, por exemplo, eu que tinha lojas de roupas infantis, quem é meu público? São os bebês? Não, são as mães dos bebês, né? Então, conhecer o público para então poder direcionar esse conteúdo para esse público de uma maneira mais eficaz, de uma forma mais específica. Hoje, enquanto jornalista de rede social, é justamente atrair a atenção de quem quer estar no formato digital hoje. Eu falo que específico é saber os desejos, os medos dessa pessoa. Exatamente. Porque daí eu vou certeiro e escrevo um e-mail falando das dores dessa pessoa. Aí ela vai se conectar. Exatamente. O saber o público é justamente isso, Bruna. Você falou da persona, né? Que a gente já chama de persona. A persona é exatamente você conhecer como é que ela pensa, quais são os desejos, o que ela gosta e o que ela não gosta, para você ter justamente um conteúdo que seja certeiro. Ou para mexer naquela ferida que ela precisa estancar, né? Ou para mexer justamente na questão profissional, aonde que ela está errando, que ela quer acertar. É aquele sonho que ela deseja ter, por exemplo, e ela não está conseguindo conquistar. É isso, é como chegar lá. Fica bem mais fácil, né? Na verdade, é uma linguagem para você conectar, essa é a palavra, né? Pra gente criar essa conexão, essa empatia, né? E aí... Exatamente. Muito legal. Então, que tipo de conteúdo que gera conexão? Então, primeiro eu preciso conhecer, né, a minha persona, o meu público. Isso. Conhecer o perfil do seu público, né? Desse seu personagem, da persona, a pessoa que quer, que você quer atingir, né? O seu cliente em potencial. O seu cliente, ele pode ser, de repente, um influencer, um influenciador, né? Aliás, você pode ser um influenciador que queira trabalhar um nicho de mercado. Um mercado, né, um nicho, exatamente, por exemplo, de fitness, né, pessoas que gostam de se exercitar e exatamente como que elas vão fazer isso. Então, para você conectar o seu produto ou você com essa outra pessoa, você tem que saber o que ela quer. Então, de repente, no nicho fitness, né, sei lá, emagrecimento, a pessoa tem uma dificuldade de emagrecer. Então, se eu sou uma nutricionista, eu não vou oferecer de cara, olha, eu trabalho com nutrição, tá? Eu posso fazer para você uma dieta específica para o seu organismo, a gente faz ali de domingo a domingo, o que você vai... Não é bem por aí. É pegar justamente nos erros da pessoa, né? Nas vontades que ela tem. Né, o meu produto. Exatamente. Eu vou querer entregar muito conteúdo para ela se conectar. Enfim, eu vou falar da vida, aquela sensação de conseguir. De prazer, de vontade, de realização, exatamente. Exatamente. Então, querendo ou não, com esse conteúdo de atração, que é a forma que você vai atrair a pessoa, você já está fazendo uma venda. Verdade. De uma maneira embutida, você já está fazendo uma venda. Você está conquistando aquele desejo da pessoa. E está mostrando para ela, olha, eu tenho o caminho. Na verdade, é isso que você quer? Eu tenho o caminho. Porque a gente não vende um produto ou um serviço, eu vendo uma solução de uma dor, a solução de um problema. Exatamente. Então, realmente eu não estou tirando algo, eu estou entregando, eu estou ajudando. Eu estou entregando. É essa mentalidade que a gente tem que ter no marketing digital, né? É exatamente isso. Então, saber conquistar através do que você tem a oferecer. Né? Então, é muito importante também que você se conheça e conheça o seu produto ou a sua marca. No caso de uma comunicação empresarial, sei lá, eu lavo sofás, eu tenho uma empresa que lava sofás e tapetes. Né? É saber, não vou lavar, olha... sabe aquele sofá confortável, não é gostoso sentir aquele cheirinho de limpinho, sabe? Ou o contrário, nossa, sabe quando você senta no sofá e você acaba, coçando até o nariz por conta de alergia? Então,
Não seja essa pessoa o dono desse sofá, né? Então, criar o desejo, embutir na pessoa a necessidade que ela tem do seu produto. Ô, Bê, você está falando e me veio agora assim, ó. Para eu me conectar, não tem nada mais que conecte mais com as histórias reais das pessoas. E isso a gente chama de storytelling, que é saber contar essas histórias, que era um pouquinho do que você fazia lá com o Conrado, né? Os alunos dele que deram certo. Então, conte como que é fazer isso. Então, na comunicação, na parte de conteúdo, a gente tem diversas formas de trabalhar o conteúdo. E o storytelling é uma delas. O storytelling, na verdade, é trabalhar a realidade, é contar histórias. Né? O storytelling, ele tem algumas formas de contar histórias. Então, por exemplo, no comecinho aqui da nossa conversa, eu contei a minha jornada de jornalista. Eu falei, olha, veio a minha máquina de escrever, que eu ganhei com menos de 10 anos. Eu comecei a fazer o jornalzinho da escola. Depois eu fui trabalhar com meu pai. Isso é uma forma de conectar com a minha história. Quem é que não lembra? Isso é storytelling. Quem não lembra da máquina de TV? Quem é que já não ajudou a entrevistar, comunicar e tudo mais? Exatamente. Então, você vai fazer a pessoa remeter alguma coisa que aconteceu na vida dela, né? Isso é o contar história, é a gerar a conexão através de uma história. Isso é storytelling. Perfeito. O storytelling, ele tem algumas formas de serem desenvolvidas. A gente tem, por exemplo, a jornada do herói. Então, ele tem eu peguei até uma colinha aqui para eu não me esquecer, né? Ele tem a jornada do herói, que é a forma, você colocar a pessoa que tá assistindo, se colocar, né, como protagonista da história, e sendo você o meio dela chegar até lá. Então, você, Bruna, que está aí com o seu projeto para jornalistas. Isso. Né? Qual foi porque é bem mais amplo, né? Publicitário, digitais, todos. Exatamente. Qual que é a sua conexão? Como é que você gerou, por exemplo, o valor na conexão? Você quer se realizar na esfera digital? Você quer se renovar? Isso é uma forma de gerar. Isso. Você contou a sua história, a jornada da Bruna, como que a Bruna se realizou. Isso é o storytelling. Perfeito. E é o que a gente tem que fazer é o que a gente tem que fazer no marketing digital. E aí, assim, não é só comunicadores que contam história. Por exemplo, professores, primeiro dia de aula, vou fazer o quê? Vou contar uma história. E aí, nossa, recebi um feedback muito legal, sabe? A aluna, nossa, você me fez voltar a gostar desse conteúdo, mas porque como eu contei a história, conectou com a história da pessoa. Conecta. Então, exatamente, desperta atenção, desperta vontade, desperta o desejo de querer saber mais. Quando você pega um bom livro, você não quer parar, você quer ler todo ele de uma vez. Isso é a conexão com a história. Isso é um storytelling muito bem feito. Verdade. Isso é o storytelling. Muito legal. Então, o conteúdo ele pode ser, por exemplo, através de uma história contada. E ele pode ser, por exemplo, com uma forma mais prática do marketing, que é a comunicação persuasiva. Quando você já entrega de uma maneira mais verdadeira, eu vou chamar assim, para a pessoa, que é uma venda. E você faz uma chamada para ação. Você é o jornalista que está querendo se recolocar e quer se envolver no mercado digital, quer trabalhar as novidades que a sua profissão tem? Clica aqui. Sabe essas postagens que a gente continua, sempre está vendo, está acompanhando? Clica aqui. Saiba mais, vem comigo. Esse tipo isso é um conteúdo persuasivo, é uma comunicação persuasiva, onde você já mostra... Iscas digitais. Exatamente Isso. Clica aqui, fale comigo, faça parte do meu time. E tem um monte, né, de mentalidade lá, escassez, está acabando, falta pouco, as últimas horas, só hoje é esse valor, e aí... Enfim. Exatamente. Os gatilhos mentais, né? Essa é a palavra que eu queria lembrar. Exatamente. E os gatilhos mentais, por exemplo, ele pode ser usado dentro do storytelling, mas ele é principalmente usado dentro da comunicação persuasiva. A comunicação persuasiva, ela também tem uma maneira mais dinâmica, mais marqueteira, eu vou chamar assim, de ser vendida.
né? Ele não vai mais tanto através da história, ele pode ser, mas ele é principalmente pegando direto na dor. Tá. Você está cansado de ficar aí, sei lá, tá desanimado com a sua profissão? Não sabe mais o que fazer com o jornalismo? Vem comigo, aperta aqui embaixo. Com o que você Exatamente, você quer ganhar dinheiro? Você estudou e ainda não conseguiu. Exatamente. Dores, né? Clica nesse botão. Isso é comunicação persuasiva e esse é o copywriting que a gente chama. Quando ela é uma comunicação mais eficaz, mais pra cima mesmo. Muito legal. Ó, a Vicky também chegou. Oi, a Maria do Carmo voltou, o Rodinei também. Muito legal. O pessoal tá vindo aí. Tá chegando. A Ana, que legal. Ela é uma cliente minha, muito bacana. Olha lá, a Valéria também. Ah lá, muito bom. Vi, agora conta um pouquinho também, que você falou as 3 principais formas de conectar. O que seria essas 3 principais formas aí que você... Tá. Uma delas, a primeira, a gente já conversou um pouquinho, que é você conhecer a persona que você quer atingir. Saber o nicho do seu produto ou do seu serviço, a quem você quer atingir, né? Conhecer essa persona de fato. Ela é homem, é mulher? É homem e mulher? Né? São casais, são pessoas separadas, são pessoas solteiras, têm filhos, não têm filhos, são pessoas que gostam ou não de viajar. Então, procurar saber o máximo de informação daquela pessoa para você ter um produto cada vez mais certeiro. Então, saber se é uma pessoa que gosta de livros, se gosta de ler, para você saber, inclusive, o tipo de conteúdo que você vai produzir. Porque se você produzir um conteúdo muito extenso, a pessoa não vai ler. Então, conhecer, de fato, quem é a persona do seu nicho. Muito bom. Quem é a pessoa ideal, seu cliente aí você ideal. Recebe aí, né, no WhatsApp, nesses grupos ou no e-mail, ou uma lista de livros para você, uma lista de filmes, enfim, a pessoa já viu que você gosta de aprofundar o conhecimento. Exatamente, exatamente. Então, a persona, conhecer a persona, eu acho que é a primeira dica, tá? Para poder... Pensa que você é um produto e que você é uma solução e você tem que saber quais são os problemas da sua persona. Isso, problemas, né? Então, necessidades, enfim, sonhos. Exatamente. Sonhos, para você poder se encaixar como solução dela. É a primeira coisa. A segunda é definir a linha editorial. A linha editorial é assim, se você é um influenciador ou é uma empresa, você tem que gerar credibilidade, primeira coisa, e saber qual é a linha que você vai tomar. Então, por exemplo, a sua persona são intelectuais. Então, você tem que prestar atenção até a forma que você vai redigir aqueles textos. Vírgula, com certeza, faz toda a diferença. Exatamente tudo. Ou não, você não vai usar um você, né? Aquele VC. Com certeza. Então, é saber definir a sua linha editorial para poder atingir o seu público certeiro. Se o seu público, por exemplo, é adolescente, você tem que conhecer a linguagem dos adolescentes, né? Então, inclusive, usar o VC, que é o você certinho, da forma como eles utilizam. Eles utilizam sinais, eles utilizam cada vez mais emojis. Então, é saber qual é a linha editorial. Perfeito. Para então falar a linguagem definir do seu público. Exatamente, exatamente. Como, né, fazendo parte do dia a dia, para ser o mais próximo possível. Exatamente. Você não vai ofertar uma churrascaria para um público vegano, né? Sim. Então, a primeira coisa do conhecer a persona e saber definir como que é o seu nicho. Então, você é uma terapeuta de mulheres, né? Uma pessoa que trabalha com mulheres. Ana Angélica, então você... a minha cliente. Olá, Ana. A Laís entrou, e Laís. Tem a Tati também, foi professora comigo.
Então, você vai trabalhar aquele conteúdo de uma maneira mais focada. Então, vai trabalhar a sua comunicação para as mulheres. Né? Vai querendo ou não, você tira um pouquinho dos homens, porque o seu foco é para as mulheres. Então, definir a sua linha editorial e trabalhar essa forma de comunicação. Essa é a segunda questão. A partir da questão da linha editorial, é se programar. Tá. Então, a programação, o planejamento, o planejamento desse conteúdo. Então, saber quais são, por exemplo, as palavras-chave que você vai usar com o seu cliente. Definir os temas que você vai usar com esse cliente. Né? Ter uma constância na publicação. Exatamente, uma sequência. Então, por exemplo, você começa, de repente, a postar todos os dias e na semana seguinte você só posta na segunda-feira. Aí na outra, você posta na terça e na quinta. Aí na outra, você resolveu postar novamente todos os dias. Então, você precisa também se planejar para ter aquele conteúdo. Eu não consigo postar todos os dias. Então, comece aos poucos. É verdade. Então, vá se adequando, faça com que o seu público também se adeque a... Oi, Thalita Requena. Gente, a Cássia. A Cássia. Então, é poder também planejar e se adequar as suas publicações dentro do que você pode também, para as pessoas, para que o seu público saiba que, às terças-feiras ela não publica, que eu sei, mas ela publica às quartas. A segunda e também tem sempre às 18 horas a live no Connect. Pois é. Por exemplo, uma publicação, o hábito da live às segundas, exatamente. O seu público já começa, você está direcionando o seu público para suas lives às segundas-feiras. Perfeito. Isso é um planejamento. Isso é adequar o seu conteúdo ao seu público. Então, eles vão saber que toda segunda-feira às 18 a Bruna vai conversar com alguém sobre o Projeto Conecta. Eu tô pensando assim, mas tem uma quantidade mínima. Eu falo que assim, não sei, o que a gente faz aqui até na agência, né, gente, como eu tenho, é pelo menos 2 postagens, mas isso é o mínimo. Sim, é o mínimo. É o mínimo do mínimo, né? Então, dependendo do seu perfil, o que você quer, o que você vende, se é produto, se é serviço, então tem que adequar à sua realidade, né? Eu acho que não tem essa... Exatamente. O que eu falo um pouquinho, Bruna, o que eu uso também, assim, perfis pequenos, as pessoas veem mais rapidamente as suas postagens. Um perfil maior, com muitos seguidores, por exemplo, às vezes é melhor que você dê um espaço maior para você trabalhar aquela postagem, trabalhar aquele conteúdo. Porque, querendo ou não, tem as métricas por trás e tem todo o engajamento para aquilo ser ampliado, para aquela postagem ser ampliada e atingir cada vez mais um número maior do público. Muito bom. Né? Perfeito. Então, não é quantidade, é qualidade e trabalhar bem aquele conteúdo. Muito legal. Exatamente. Estamos falando o quê? De Instagram, de Facebook? Só um pouquinho dessas diferenças. E o WhatsApp e e-mail marketing, essa que é as principais ferramentas aí para o marketing digital, Vê? E tem o Telegram agora também, né? Tem o Telegram, que passou de novo, ele tinha começado há um tempo atrás, era muito usado, parou, e agora voltou com tudo. Agora tem os canais de Telegram, hoje é muito utilizado. Tem sim, Facebook, ainda a página de Facebook, tem Instagram, tem o canal do Telegram, tem os grupos de WhatsApp, as listas de transmissões, tem e-mail marketing e tem os blogs. É verdade. O site, e tem os blogs. Os conteúdos, perfeito. Exatamente. Dentro do site, esse conteúdo de blog, que daí é um conteúdo... E tem também LinkedIn, enfim, outras redes mais... Tem LinkedIn, exatamente. Tem outras redes. O que eu sempre falo, tem o Twitter, que tem muita gente que usa o Twitter como um canal. Então, tem vários outros canais. Hoje em dia, até o TikTok está aparecendo como uma forma de trabalhar a conexão de mídia. O que você precisa? Aí a gente volta lá na persona.
É saber onde o que é o seu público, quem é o seu público e aonde eles estão. Porque não adianta você, por exemplo, ter um LinkedIn e trabalhar um LinkedIn. Hoje em dia o LinkedIn ele é muito mais empresarial, né? E trabalhar por profissional, empresarial mesmo. Não adianta eu trabalhar no LinkedIn um conteúdo para o público que não está lá. Não, é mais para fortalecer a sua imagem, essa coisa da reputação e de recolocação também no mercado, né? Enfim. Exatamente, mas ele é mais voltado ao meio empresarial, né? Ao corporativo. Então, hoje em dia, o Instagram tem sido muito utilizado para as diversas mídias. Eu acho que o Instagram hoje sem dúvida, a principal ferramenta do momento. Com certeza, muito bom. Ô, Vê, já passamos a nossa meia hora de conversa, geralmente eu faço uma meia hora. Conta um pouquinho do seu empreendedorismo também junto com as mulheres, enfim, das suas ideias novas aí. Então, dentro do jornalismo, né, dessa paixão que eu tenho de poder contar, né, transformar informação em conexão, por exemplo, e junto com a questão da minha militância, vou chamar assim, né, que veio social, estudantil e da maternidade, eu uni um pouquinho disso tudo, das duas coisas, e fui me voltando cada vez mais para as mulheres, a princípio para as mães, né? Quando eu me separei, eu sou separada há 7 anos, eu fui muito procurada por algumas amigas, às vezes as amigas indicavam amigas delas que estavam se separando para conversar justamente sobre as questões. A Carolzinha, a Carol lindeza, que me acompanha desde essa época, olha lá, a Carol. Então, de uma conversa com essas mães. Né, o que era uma mulher separada? Porque até bem pouco tempo atrás, a gente não falava sobre isso. Não tinham comunicações. E aí, de lá, eu passei a ir um pouquinho para essa questão da maternidade, montei um projeto que chama Mãe de Lua, que sofreu algumas mudanças, ficou um pouquinho mais no meio digital. Estou indo agora... Eu estou num processo agora, aí eis a Bruna na minha vida. Que surgiu. Eis a Bruna na minha vida, que é o processo de transformação, né, Bruna? De como vai acontecer esse trabalho, porque ao mesmo tempo que eu continuo com a minha urgência da comunicação, da Verônica, jornalista, né, para todos os lugares, enfim. Conteudista, exatamente. A Verônica que hoje tem uma formação de coach, né? E que é uma militância de vida que fala muito mais do que qualquer coisa. Que fala muito mais, exatamente. Eu sofri violência doméstica, eu tive depressão, precisei me recuperar disso tudo. Ainda, lógico, ainda estou no processo, porque é um processo longo. E aí uni tudo isso numa conexão com as mulheres. Então, assim, eu fui estudar direito, né, junto com essa questão da violência que eu sofri, eu fui estudar direito para saber, Verônica, quais são os meus direitos, dos meus filhos, quais são os direitos. Então, eu fui fazer um curso, fui me formar coach, justamente para saber equilibrar tudo isso e desenvolver alguns caminhos, algumas metas. Fui trabalhar muito a questão do autoconhecimento. Então, a união disso tudo hoje é para um atendimento também das mulheres, unindo o jornalismo, que é o trazer informação, unindo ao marketing digital, que é o de atração, e a minha experiência cotidiana, que é da maternidade solo, de uma mulher que vive sozinha com 2 crianças e que tem uma sobrecarga do dia a dia profissional, porque eu preciso ser eu, Verônica, mulher independente, preciso ser a provedora de uma casa toda, tenho bichos, então, sei lá, o cachorro caiu aqui, quebrou uma pata, eu tenho que sair correndo. Então, sabe, as coisas do dia a dia, a gente conseguir movimentar todo esse equilíbrio. E aí a gente... Então, hoje o trabalho... Muito exatamente. pensar em criar, né,
um curso através do WhatsApp, que hoje é uma das ferramentas mais utilizadas, né? A gente não precisa ter só Hotmart, Eduz, Monetiza e esses, né? Não, Por exatamente. esses lugares, e aí a gente está formatando, então em breve, novidades. Em breve, novidades para as mulheres. Isso, envia aí um oi, eu quero, gostei, me conectei, vivi um pouquinho disso também. E aí vamos começar a Exatamente. empreender também usando essas ferramentas. Olha, Vê, muita Exatamente. gratidão aí por toda essa história, toda a parceria. Vamos colocar isso no ar, sim, com certeza. Vamos, já tá todo encaminhado, né, Bruninha? O conteúdo, né? As aulas, a programação, essa coisa toda. É, Agora é a outra parte. Primeiro é planejar e depois executar, né? E depois reavaliar para ver exatamente. se deu certo ou se não deu certo, né? O que pode melhorar. Partir para ação. Isso. É isso aí. Então, Então, são as duas questões, a união do jornalismo com a real. Verônica Essência, né? E fala então as suas redes sociais, como a gente te acha, aonde a gente fica sabendo mais sobre esse conteúdo aí para mulheres. Exatamente. Está na minha página, que eu tô, na verdade, sabe como que é? Casa de ferreiro, o espeto, né? Nem sempre é do como deveria. Então, as minhas mídias mesmo, quase não trabalho. Então, eu trabalho sempre para os outros, planejando. Então, eu estou me reorganizando nesse sentido, mas o meu é vero.guimarães. Pode me Instagram, encontrar né? Instagram virou no Instagram, exatamente. Ponto Guimarães, ou pode ser também na página de Facebook, tá, também Verô Guimarães, pode ser na Plano V, que é a parte de comunicação, e em breve o projeto de mulheres. Sai de cena o Mãe de Lua para entrar em cena, tcharam, novidades esse novo em projeto. breve. A Thaís também chegou. Oi, menina, saudade Oi, também. A Taizinha! nossa Que legal! é uma turma maravilhosa, né? Tinha umas 60 turmas. Hoje, Maravilhosa! o jornalismo não tem mais turmas tão grandes assim como essa. E a gente é É, apaixonada aí pelo que faz. Olha, ver sucesso, estamos juntos nos bastidores estamos também. E juntas. aí, é claro que eu quero também pedir aí para quem não seguiu ainda, né, o Bruna Brit Connect, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube que a gente coloca. Vamos disponibilizar esse mesmo conteúdo dessa live no YouTube, no Facebook e tem também no site brunabrit.com.br o conteúdo aí desse curso que em breve também vai sair de empreendedorismo para comunicadores. Ainda este É ano, isso aí. estamos nesse segundo semestre. Vai acontecer. Vê, Vai acontecer. Já está acontecendo, né, já está Bruno? Né, acontecendo. Bruninho? Já está acontecendo. Olha, beijo. A Milena também, que trabalhou aqui comigo, entrou, mas aí eu vou deixar salvo no Stories e vou deixar salvo no IGTV também. E todo mundo pode aí reassistir, curtir. Então, muita gratidão, Vê. A gente vai se ver com certeza mais Bruninha, vezes. E aí você vai voltar com aqui para certeza. contar como foi Para o contar, com lançamento desse certeza. projeto aí para as mulheres. Pode deixar. Eu que agradeço pela oportunidade, eu agradeço muito pela ajuda. Gente, se vocês precisarem de mentoria, é com a Bruna. Então, olha, pela parceria, por tudo, viu, Bruninha? São 20 anos já aí, né? Oh, muito legal. Que bom. Vamos para os próximos. Olha, muito Obrigada, feliz. queridona. Beijo no coração, gente. E até segunda que vem, às 18. Beijo. Até segunda, eu vejo você. Isso, até. Beijo. Beijo.